Obrigado, senador Cícero Lucena. Novamente, é um prazer estar aqui nessa comissão que trata da questão dos resíduos sólidos no Senado Federal, sobre a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e um prazer estar compartilhando da mesa com a Zilda, o Rony e o José Antônio da FUNASA, para discutir também, novamente, um tema de grande interesse de todos nós. O que eu trouxe para apresentar é um pouco uma visão geral da cadeia de negócios no que tange à coleta seletiva e reciclagem, justamente analisando alguns aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e como nós podemos avançar nesses temas. Isso porque nos causa grande preocupação o fato de hoje já estarmos com uma geração estimada de resíduos sólidos no mundo de 1,3 bilhão de toneladas por ano e uma perspectiva de chegarmos a 4 bilhões de toneladas, ou seja, triplicarmos essa geração de resíduos sólidos no mundo num prazo aí de 40 anos, o que implica diretamente numa constatação que a gestão de resíduos sólidos hoje, ela deixa de ser um tema somente relacionado a meio ambiente e sustentabilidade e passa a ser um tema de sobrevivência. E para isso, para garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa geração e das próximas gerações, nós precisamos adotar algumas ações que sejam realmente, eu diria, avançadas, que possam permitir uma melhor gestão desses resíduos sólidos. Então, para a gente poder discutir hoje um pouco, eu trouxe alguns temas que eu vou passar rapidamente e de forma que possamos encaminhar ao final um debate. Então, trazendo esse assunto, essa contextualização para o Brasil e em comparação com outros países, nós temos aqui o Brasil, com o dado mais recente do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2012 da ABRELP, com uma geração de quase 63 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, o que coloca o país como o quinto maior gerador de resíduos sólidos urbanos do mundo. Isso considerando os países da União Europeia como um único bloco. Se nós considerarmos cada país da União Europeia em separado, o Brasil realmente tem uma posição ainda mais privilegiada, vamos dizer assim, se é que podemos dizer assim, nessa escala. Em termos de coleta de resíduos sólidos urbanos, em termos daquilo que é coletado, o Brasil coletou em 2012 56,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, o que o coloca aí realmente como o quarto país com o maior volume de resíduos sólidos urbanos coletados no mundo. Isso porque o Brasil é um país continental com quase 200 milhões de habitantes e implica na necessidade de olharmos essa geração per capita. Nós tivemos, em 2012, uma geração de 383 quilos por pessoa por ano, o que coloca o país dentre os 15 países com a maior geração per capita de resíduos sólidos urbanos no mundo, e isso vem numa crescente. Nos últimos 10 anos, a geração de resíduos sólidos no Brasil cresceu à ordem de 21%. No mesmo período, nós tivemos um crescimento populacional de 9,65%. Quando vamos caminhando nas etapas da gestão de resíduos sólidos e chegamos ao ponto da destinação, aí realmente nós temos uma situação bastante deficitária, uma vez que hoje a matriz de destinação de resíduos sólidos no Brasil é a destinação no solo. Nós temos 58% dos resíduos sendo destinados adequadamente a aterros sanitários, mas ainda temos 42% dos resíduos com destinação inadequada, sendo 24% destinados a aterros controlados e 18% dos resíduos destinados a lixão. E aqui, como colocado já pela doutora Zilda, um ponto de realmente mudança
na aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que o aterro sanitário não é mais ou não deve mais ser a matriz principal de destinação de resíduos sólidos, proibindo, inclusive, a destinação de resíduos a aterros e permitindo apenas rejeitos serem encaminhados para aterros sanitários. Então, este quadro é um quadro já deficitário hoje e que precisa de uma mudança urgente. Um dos pontos de mudança justamente está relacionado à questão da reciclagem, que é uma das formas de destinação de resíduos prevista na lei e que precede o aterro sanitário. Na hierarquia da gestão de resíduos, a ordem de prioridade de ações previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem, eu diria que surge realmente como a primeira opção de destinação de resíduos, porque as ações que antecedem a reciclagem são ações de não geração de resíduos. Então, é ação de prevenção na geração e ação de reutilização. Quando nós temos a reutilização, nós não temos sequer a geração do resíduo sólido. Então, a primeira opção, no momento, a partir do descarte do resíduo sólido, pela Política Nacional de Resíduos, é a reciclagem. E nós temos exemplos aí de países que já vêm trabalhando nesses aspectos há um longo tempo e realmente atingem índices bastante consideráveis de reciclagem. E aqui, na última posição desse quadro selecionado, o Brasil com um percentual de 3% apenas dos resíduos sólidos urbanos realmente sendo encaminhados para a reciclagem. E aqui cabe fazer um registro que justamente esses 3% que nós temos é resultado muito graças ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis e das cooperativas de materiais recicláveis que realmente têm se empenhado no dia a dia das nossas cidades para retirar esses materiais recicláveis da fração de resíduos sólidos. Mas o que nós percebemos pelo próprio índice é que realmente falta algo mais, falta algum impulso para que nós possamos avançar. Então, em termos de coleta seletiva no Brasil, nós temos que primeiro considerar aquilo que está disponível nos nossos resíduos sólidos urbanos que permita efetivamente uma reciclagem. Nós temos aí a composição do lixo brasileiro tendo a sua maior parte composta por matéria orgânica, mais de 50% é matéria orgânica, que precisa ser encaminhada de maneira separada para algum outro processo, que seja um processo de compostagem, que seja um processo de digestão, e nós temos ali cerca de 33% de materiais potencialmente recicláveis. Então, eu diria que assim, esse é o nosso teto, esse é o nosso limite de reciclagem possível, considerando que esses materiais são descartados realmente de maneira adequada, não sendo contaminados, o que permitiria essa reciclagem se efetivar. Em termos de iniciativas de coleta seletiva, de acordo com dados levantados junto aos próprios municípios, nós temos no Brasil cerca de 60% dos municípios com iniciativas de coleta seletiva, 3.300 municípios têm alguma iniciativa, não significa que tenham coleta seletiva em todo o seu território, não significa que tenham um programa formalizado porta a porta, mas sim o que nós detectamos nessa pesquisa é justamente a abertura do município para o tema. Mas, do outro lado, nós ainda temos mais de 2.200 municípios que não têm sequer, não tem nenhuma iniciativa em coleta seletiva, ou seja, não estão nem trabalhando esse tema ainda. E, de acordo com os levantamentos disponíveis, os índices de reciclagem de alguns materiais recicláveis componentes dos RSU, a gente pode perceber no quadro que traz o dado de 2009 a 2011, que permanecem praticamente estagnados. Nós não tivemos praticamente nenhuma evolução em termos de avanços na reciclagem desses materiais nos últimos 4 anos, pelo menos. E
em termos de coleta seletiva e reciclagem, nós temos que analisar quais são os principais atores, muito do que a doutora Zilda trouxe, para justamente entendermos como funciona essa cadeia e como nós podemos avançar. Então, nós temos os condomínios e domicílios, eu diria, em primeiro lugar nessa cadeia, porque é justamente de onde provém os resíduos sólidos, é a fonte de geração desses resíduos sólidos. Nós temos hoje, realmente, os personagens, os atores que trazem a efetivação de um sistema de coleta seletiva e reciclagem no Brasil. Então, os catadores de materiais recicláveis, os carrinheiros, as associações e cooperativas. Temos, avançando para outras pontas da cadeia, as empresas de limpeza urbana que fazem a coleta dos resíduos sólidos nas cidades e que, em muitas vezes, entregam esses resíduos sólidos, esses materiais, em alguns casos já separados, para uma triagem mais específica, os próprios governos municipais, as agências ambientais, o governo federal, ONGs, veículos de comunicação que trazem realmente conteúdo sobre esse tema, com matérias praticamente diariamente. Nós temos alguma matéria tratando desse tema para instruir a sociedade sobre o papel, algumas campanhas, as centrais de estocagem, unidade de beneficiamento e a própria indústria da reciclagem. Então, o que nós vemos é que essa cadeia, ela não se resume a um ou dois atores, mas ela é uma cadeia diversificada e que, para funcionar, nós precisamos justamente da integração de todas essas etapas. Então, para simplificar um pouco, dois formatos mais comuns da cadeia de coleta seletiva e reciclagem que nós temos hoje no Brasil seriam a geração dos resíduos nos condomínios e domicílios sendo encaminhadas para empresas especializadas, em pontos de entrega voluntária, para os catadores de materiais recicláveis e, por sua vez, para as cooperativas, através de campanhas promocionais. Hoje nós temos empresas e entidades que promovem campanhas para arrecadação de materiais recicláveis e aí, por sua vez, o encaminhamento. Dessa primeira etapa, que seria a etapa da coleta, esses materiais passam por uma central de estocagem ou por uma unidade de triagem e, após isso, realmente finalizam na indústria recicladora. Uma outra cadeia que nós temos seria através da coleta regular dos resíduos sólidos urbanos, seria a coleta indiferenciada, isso vai para uma central de separação, ou até mesmo através de uma coleta seletiva nas cidades, programas de coletas de recicláveis, próprio trabalho dos catadores e dos PEVs, e isso vai para uma central de triagem e depois nós temos novamente as centrais de estocagem e, por fim, a indústria recicladora. Simplificando essas duas cadeias, nós temos aí uma sequência de ação que precisa ser encadeada, que precisa estar interconectada para que tudo isso funcione e que nós tenhamos resultados satisfatórios ao final. Porém, o que nós percebemos é que nessas cadeias, alguns gargalos hoje são bastante latentes e é aí que precisamos da nossa atenção. Então, da primeira fase, que é a fase de coleta, para uma fase de consolidação, nós temos uma necessidade de organização e gestão de todos esses trabalhos com integração das ações possíveis. Da segunda fase, que seria o encaminhamento para centrais de estocagem, unidade de triagem, nós temos um processo de logística ineficiente, muito dispersa, e da terceira para a quarta fase, que seria a fase de realmente reaproveitamento do material, nós temos como gargalo um processo de demanda desequilibrada, nós ainda não temos realmente como garantir um volume de resíduos sólidos considerável para poder transformar esse processo numa cadeia, num setor da economia e realmente sentimos a falta de instrumentos econômicos. Na segunda cadeia, nós temos que trata de uma coleta mais organizada para a fase de separação e triagem. Nós temos novamente o problema de gestão, mas temos também um problema de custo elevado. Nós temos
Entre a planta de separação e as centrais de estocagem, um problema de demanda e de custos desequilibrados. Muitas vezes a matéria-prima virgem é muito mais barata do que o material reciclável e, novamente, temos problema de demanda desequilibrada e falta de instrumentos econômicos. Hoje, o que nós temos de reciclagem no Brasil realmente é fruto de um trabalho exercido com muita garra pelos catadores de materiais recicláveis, como já colocado, mas nós temos alguns pontos a superar. Hoje tem sido realmente uma tarefa exercida única e exclusivamente através de mão de obra intensiva, que pode ser melhorada com a ajuda de sistemas tecnológicos, porém, esse sistema carece de investimento, praticamente pouco ou nenhum investimento tem sido possível nessas atividades, o que não permite realmente uma economia de escala e acaba prejudicando o processo de comercialização e venda desses materiais. Trabalhamos hoje com uma preocupação muito grande com relação aos aspectos de risco de saúde ocupacional e do meio ambiente, da forma como isso é feito, e a carência das infraestruturas. Nós precisamos justamente trabalhar para que tenhamos infraestruturas adequadas para poder avançar nessa matéria e, com isso, aumentar a nossa produtividade, que, como vimos, podemos saltar de 3% para 30%, pelo menos, dos resíduos sólidos urbanos. Outras barreiras a serem superadas. Nós temos uma ausência de cultura de reciclagem na nossa sociedade. Ainda a nossa sociedade não está acostumada com esse tema. Ainda sofremos com a concorrência de uma destinação fácil e barata com a realidade dos lixões nas nossas cidades, e isso precisa acabar de uma maneira urgente. Carecemos de gerenciamento do processo e de uma legislação ou de algum instrumento específico que traga as metas de reciclagem. Isso, em âmbito nacional, seria trazido através do decreto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que justamente inviabiliza ou que não nos concede as metas transparentes e viáveis para avançarmos, e a falta de instrumentos econômicos e tributários. Como medidas para incremento para nós avançarmos? Em termos da esfera federal, nós precisamos, então, das diretrizes nacionais com metas viáveis e obrigatórias. Precisamos de uma legislação tributária favorável e de um estímulo à ação coordenada de ONGs, associações, entidades, empresas privadas, enfim, de todos aqueles atores que nós vimos. A coleta seletiva e reciclagem não vai avançar se tiver por base o foco num único pilar dessa cadeia. Realmente nós precisamos integrar todas essas ações para podermos avançar. Precisamos de um estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e processos de reciclagem e produtos elaborados com reciclados, para justamente nós valorizarmos esses materiais e atribuirmos mais valor aos próprios recicláveis, e a coordenação de um programa nacional de reciclagem. Em âmbito estadual, nós precisamos de diretrizes regionais ou diretrizes estaduais para essa questão, a implementação de uma legislação tributária favorável e a coordenação do processo logístico de reciclagem no Estado ou em regiões do Estado. Por exemplo, centrais de consolidação desses materiais, em que eu consiga ter escala para uma venda com um valor agregado, e através de campanhas educacionais efetivas de longo prazo. No âmbito municipal, nós precisamos de programas formais e infraestruturas, pelo menos nas áreas urbanas, para esses materiais, estimular a separação na fonte e coibir o descarte de materiais recicláveis no sistema de limpeza urbana regular. Precisamos fortalecer os elos da cadeia produtiva da reciclagem com a formalização das cadeias e geração de trabalho e renda, não da forma precária como é hoje, não da forma exploradora como é hoje, simplesmente o uso de uma mão de obra disponível. Nós precisamos agregar valor a todo esse processo e valorizar esse trabalho. Implantação de uma taxa baseada na geração para custeio dos serviços, ou seja, o princípio do poluidor pagador. Aquele que mais gera deve custear
melhorar o sistema através justamente dessa taxa. E implantação de um programa perene de educação e comunicação com ênfase na reciclagem, que é aquilo mais palpável às nossas cidades. E para finalizar, a questão das indústrias. Nós precisamos que as indústrias aceitem e implementem as ações relacionadas ao princípio de responsabilidade do produtor, o sistema de logística reversa, que sejam estruturados esses sistemas independentemente do sistema de limpeza urbana, que seja dado mais importância à sustentabilidade e ao meio ambiente no design e no processo produtivo dos produtos, desenvolver padrões e critérios de qualidade para facilitar o uso de produtos recicláveis e reciclados e contribuir com a disseminação de campanhas de sensibilização e educação para a reciclagem. Esse é um papel da nossa indústria. Como um caso de sucesso, apenas um dado para nós vermos que não basta uma ação pontual, que não basta um simples apoio a uma iniciativa voluntária, nós precisamos de ações estruturadas. Eu trago aqui o caso de Copenhague, na Dinamarca. É uma cidade de 600 mil habitantes, que em 2013 foi eleita a melhor cidade do mundo para viver, em 2014 ganhou o título de capital verde da Europa. Em 2013 eles tinham um índice de 28% de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, após 20 anos de trabalho, ou seja, não foi da noite para o dia, e não querem parar por aí. A meta deles é chegar a 45% de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos em 2018. Como eles vão fazer isso? Investindo em 23 mil novos containers para recicláveis, ou seja, pensem, numa cidade de 600 mil habitantes, vai investir em 23 mil novos containers. 16 centrais de separação, vão trazer informações claras sobre como separar o resíduo para a sociedade, ou seja, já foi um trabalho de 20 anos, a sociedade está acostumada, mas vão investir em informação e vão trazer campanhas de comunicação em 3 plataformas. Informação direta para cada pessoa, informação local em pontos de ônibus, em outdoors, e informação de massa em rádio, televisão e cinema. Para quem quiser conhecer um pouco mais desses casos e como nós podemos avançar, novamente eu deixo aqui o convite para o Congresso Mundial de Resíduos Sólidos, que vai acontecer em São Paulo em setembro de 2014, de 8 a 11 de setembro, em que nós vamos apresentar tudo aquilo que tem acontecido no mundo em termos de avanço na gestão de resíduos sólidos. Eu agradeço novamente a atenção, a oportunidade de falar nessa comissão e peço desculpas pelo avançado do tempo. Muito obrigado, senador.